Entrevistado do dia. O assunto hoje é mulheres na educação. Cada vez mais mulheres buscam estudar novos idiomas. E cada vez mais as mulheres adultas estão retomando projetos pessoais que ficaram em segundo plano ao longo da vida, seja por responsabilidades familiares, profissionais ou sociais. Entre esses objetivos, aprender inglês tem se destacado não apenas como habilidade técnica, mas como caminho para a autonomia, confiança e novas oportunidades pessoais e profissionais, Samara. Rosalie, após os 30 anos, muitas mulheres passam a investir em si mesmas e buscam no aprendizado de um novo idioma a possibilidade de viajar, crescer na carreira, empreender ou simplesmente realizar um desejo antigo. Esse processo envolve não apenas o desenvolvimento linguístico, mas também aspectos emocionais, como a reconstrução da confiança e o fortalecimento da autoestima. E para falar sobre esse movimento, nós vamos conversar a partir de agora ao vivo com a professora Carla Fernandes, que atua com metodologias voltadas especificamente para o ensino de inglês para mulheres adultas e acompanha de perto essa transformação. Nessa entrevista, a professora Carla Fernandes conversa conosco em videochamada ao vivo. Muito bom dia, professora, seja bem-vinda. Opa, estamos sem o áudio da professora. Vamos ajustar aí para a gente ter o áudio da professora Carla conversar com a gente com esse assunto tão interessante. Está nos escutando bem, né, professora? Será que a gente consegue ouvir o bom dia dela? Agora sim. Bom dia, professora Carla. Bom dia. Agora. Bom dia. Good morning. Good morning to you. E eu não passo disso. Preciso de aulas. We need class, teacher. Yes, and I'm here to help you. Oh, My pleasure. Thanks so much. Professora, podemos... You're welcome. E podemos iniciar com... E elas não traduzem, né? E deixam o ouvinte assim, sem saber, né? Sorry. Por favor, né? Por favor, Rosalie, traduz o que você perguntou à professora. Bom, a gente se cumprimentou com um bom dia, né? Ela disse o seguinte, olha, nós precisamos ter aulas, né? Então, we need class. Ela disse, bom, então eu estou aqui para ajudá-las, né? E nós agradecemos de novo e ela disse, de nada, né? Pronto, que bom, né? A gente não tem aí o caps look, mas vamos lá, a gente fala aqui. O sabe. Professora Carla Fernandes, por que cada vez mais mulheres adultas estão buscando aprender inglês? Tem muita gente que diz assim, não, depois de velho, né, não aprende mais nada. Isso está virando folclore, não está? Tá, com certeza. Né, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pela entrevista. Muito obrigada por estar aqui com vocês. E sim, né, hoje isso virou folclore. Na verdade, a mulher adulta hoje, ela entendeu que o inglês ele não é mais um diferencial. Ele é uma ferramenta de liberdade. Né? Essa liberdade para viajar, para crescer profissionalmente, para consumir conteúdo global, né? E principalmente se sentir mais confiante. Se sentir uma pessoa do mundo, né? Não só do espaço onde vive. Exatamente, a gente está no mundo globalizado, né? Eu tenho alunas hoje que são adultas, eu tenho uma turma focada especificamente em adultas, né? 30 mais, e nós sabemos que essas mulheres têm história, e muitas das vezes elas abriram mão de aprender o inglês por causa do marido, por causa dos filhos, né? Sempre outras prioridades, mas chega um momento que a pessoa para, poxa, o inglês sempre foi meu sonho, por que não? E aquela pergunta onde sempre as pessoas fazem, existe uma idade ideal para começar a aprender um novo idioma? Mais uma vez a gente quer repetir, né, essa situação para desmistificar, né? Porque tem muita gente, só aprende melhor quando é criancinha, lá no berçário. Mas não, né, professora? Não. Não existe uma idade ideal, existe um método ideal. A neurociência, por exemplo, ela já mostra que o cérebro ele continua capaz de aprender, é um processo da vida, né? A gente tem a neuroplasticidade, então é um processo de mudança, adaptação, que segue a gente a vida inteira. A diferença é que um adulto, ele precisa de ter um método específico para ele. Uma criança não, ele está começando vocabulário, né? É uma coisa mais lúdica. Embora hoje eu busque no meu método com adultos trazer muita ludicidade. Porque, na verdade, eu sou formada em Phonics, né? O sistema Phonics é um método onde a gente aprende
pelo aquilo que a gente ouve. A gente não aprende o nome da letra, e sim o som das letras. Então, eu uso, inclusive, esse método Phonics, no qual eu sou formada, para trabalhar a questão da pronúncia, né? Que é uma das coisas que no adulto pega bastante, porque uma criança ela não tem vergonha de falar. Se ela fala errado, sabe? Ela não tem esse problema. Já o que trava o adulto é o medo de errar. É o aprender de ouvido, né? Muito legal. Exatamente. A gente tem que ter, né, eu trabalho bastante isso com meu aluno adulto, mesmo eu tendo aprendido isso para método, né, do Phonics, mas a questão da audição mesmo, né, da acuidade auditiva. Então a gente tem o que a gente chama de consciência fonológica. Eu trabalho eu trabalho mesmo do jeito que eu ensino para as crianças, mas da mesma forma eu estou trazendo isso para o adulto, porque se ele tem uma consciência fonológica tranquila, se ele tem uma audição boa, automaticamente ele adquire fluência de uma forma natural. Aquilo que ele ouve, ele consegue trazer, ele consegue expor. E professora Carla, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres adultas no aprendizado do inglês? A senhora já citou aí a questão da família, né? Essa interrupção, então, para casamento, criação de filhos, mas tem outros desafios? Os principais desafios são a falta de tempo. Principal, porque, como eu falei, né? A mulher, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Mesmo aquela mulher que trabalha fora, ela chega em casa, ela ainda cuida do filho, né? Ela ainda trabalha. Tem mulheres que têm, sim, uma ajudadora, né? Alguém para estar auxiliando ela em casa, mas, de uma certa forma, ela tem que dar uma atenção para o filho e tudo mais. Outro desafio que eu vejo também é a insegurança, né? O medo de errar, porque geralmente a mulher é muito cobrada, né, no sentido de ser perfeito, de ter que fazer, de ter que mostrar serviço. Então isso gera às vezes uma frustração quando ela não consegue algo, né? Então ela também já foi frustrada por métodos antigos. Eu recebo muitas alunas que não conseguem nem ouvir falar do verbo do to be. Porque quando você fala de verbo to be, já lembra aquela coisa da quinta série, onde ninguém entende nada, aquela coisa muito embolada. E é por isso que eu trabalho de uma outra forma. Eu começo com phrasal verbs, né, que são verbos frasais. Eu trabalho com uma coisa mais dinâmica. Né? Eu tenho um grupo, por exemplo, das minhas alunas, e nesse grupo eu coloco frases que elas têm que falar todos os dias. Então, além delas aprenderem o dia da semana inglês, elas vão treinando frases. Por quê? Porque essa turma, por exemplo, né, de mulheres que tem esse perfil que trabalha, tá o dia todo fazendo outras coisas, quando chegar à noite ela vai ter que ter uma aula de inglês, ela já está um pouco cansada. Então eu preciso ativar os neurônios, né, o cérebro dela de outra forma. Então, à noite a gente tem uma aula mais lúdica, mais leve, mas durante o dia a gente vai trabalhando isso. A gente grava mensagens, né, umas para as outras lá no grupo, e todos os dias a gente fala um pouquinho inglês, porque é assim que a gente aprende, é um pouco cada dia. Né, e evita essa frustração com os métodos antigos, que às vezes a pessoa tentava e não conseguia nada. Então, muitos já tentaram aprender, né, elas carregam essa crença de que não conseguem, mas, na verdade, o método estava errado. Né? Então, a gente tem que ter método e mentalidade. Um método certo e uma mentalidade aberta, né, para que a gente possa adquirir novos conhecimentos. Essa mentalidade aberta, o nervosismo, né, a ansiedade, aquela coisa, né, já incutida ao longo do tempo na memória. Não vou conseguir, não vou conseguir. É aquela coisa, né? A mentira bem contada, ela se torna verdade. Então, é uma mentira de que o adulto não aprende. Ah, não, mas eu não aprendo mais, não dá mais tempo. Ah, não, vou deixar isso para o meu filho. Sim, mas quando é que você vai realizar o seu sonho? Né? Então, eu estou aqui para dizer que aprende, sim. Eu tenho uma aluna de 64 anos, tenho uma aluna de 71 que ela esteve em Jerusalém. Não, minto, peraí. Ela fez uma viagem e nessa viagem ela disse que lembrou muito de mim porque ela conseguiu fazer o pedido do café da manhã dela todo. Essa mulher tem 71 anos. Então, quando eu ouvi isso, minhas lágrimas vem até agora na hora que eu lembro. Porque quando ela falou, teacher, eu sentei e eu consegui pedir meu café da manhã. Eu falava orange juice e ele trazia o suco de laranja. Eu falava, eu quero bread e ele trazia o pão. Então... Sabe, quando a gente ouve esse tipo de testemunho, né, de falas das alunas, isso me motiva bastante. Bacana, é a continuar principalmente, né, e a dizer para outras pessoas, exato, outras mulheres, de dizer que é possível aprender inglês. É possível sim, depois dos 30, 40, 50. Que coisa boa, gente. E qual a diferença entre ensinar adultos e ensinar jovens? A diferença é a seguinte, o adulto ele tem outra mentalidade.
Tá? O jovem, na maioria das vezes, ele não está tomando a decisão de estudar o inglês porque ele quer estudar o inglês, mas porque o pai está dizendo, meu filho, você precisa estudar o inglês. Ele ainda não tem aquela consciência da necessidade, ainda não caiu a ficha, vou dizer assim, né? Uma coisa bem trintona, bem dos 30 a mais, não caiu a ficha. Já o adulto, ele tem a consciência do inglês, da necessidade, ou ele quer suprir um vácuo, uma lacuna, ou ele está precisando porque numa reunião empresarial ele vai precisar porque o destaque maior vem para aquele que domina um segundo idioma, né? Sem contar que eu vejo uma diferença muito grande entre ensinar adulto e ensinar jovens. O jovem, eu preciso usar muito da gamificação. Já o adulto, ele gosta de escrever, ele gosta do papel, ele gosta de registrar o conhecimento. Então, existem essas situações. Eu preciso trabalhar de uma forma dinâmica com cada idade, né? Por exemplo, as minhas alunas adultas, como são 30 a mais, e eu amo isso porque eu aprendi inglês com Michael Jackson, aprendi inglês com música, eu trago as músicas antigas. Então, no meu curso, por exemplo, a gente trabalha muito música de Phil Collins, a gente trabalha música de Backstreet Boys, da época de 90, relembrando, né, aquela época que, poxa, eu era mocinha, né, e uma das coisas que eu gosto muito, isso, trabalhar o emocional, ter esse vínculo, essa conexão, porque é isso que é o aprendizado, né, tem que ter uma motivação, um motivo para agir. O meu motivo, por exemplo, é porque, como diz o outro, né, não ria não, mas eu sonhava em falar com o Michael Jackson. Esse era o meu sonho. Eu sonhava em conversar com Michael Jackson. Então, o que eu fazia? Num determinado momento, eu peguei uma cadeira, coloquei assim no Michael Jackson e comecei a conversar como se eu estivesse falando com ele. Era meu motivo para agir. Né? Então, para eu chegar no inglês que eu tenho hoje, eu comecei lá atrás, eu tinha 9 anos, uma tia minha que eu amo demais, a Maria das Dores, ela me deu uma revista que era Speak Up, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existia uma revista chamada Speak Up e ela vinha com um tapezinho. Sim. Então, esse tape me ajudou a desenvolver o meu inglês, porque eu ouvia, eu não sabia o que ele estava dizendo, mas eu era muito fã, né? Eu ouvi a turnê que ele veio, eu era muito fã. Então, esse era o meu motivo para agir. Hoje a gente tem essa situação. Qual o motivo dessa mulher para ela aprender o inglês? E qual o motivo do jovem? Como que eu vou conseguir trazer esse jovem para mim, para eu ensinar ele o inglês, esse jovem que não gosta de escrever, que hoje, inclusive, está muito refém dos famosos brain rots, né? Que são coisas que não conectam muito com a questão do aprendizado, né? Gera muita descarga de dopamina. Então, com o jovem, eu tenho que agir de uma forma, com o adulto, de outra forma. Professora, a gente vai falar agora sobre a questão do tempo. Nós vamos juntar 2 perguntas aqui, porque fica aí sempre uma pergunta. É mito que adultos aprendem mais devagar? E a senhora falou aí do tempo como desafio. Então, como manter a motivação ao longo do processo de aprendizagem, já que essas mulheres 30 a mais, né, que é um dos seus focos no seu curso, elas já chegam cansadas, né, de uma rotina diária, né, que a senhora já falou aí algumas vezes, né, que as aulas são às noites. Como é que é administrada a questão do tempo? Porque é complicado. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora de aula? Olha, nós temos sim 1 hora de aula, mas como é que é feita essa 1 hora de aula? Como são 5 mulheres, porque as minhas turmas são pequenas, eu gosto de dar atenção. Então, eu tenho as turmas de 5 mulheres, no máximo, tem também aquelas mulheres que optam por ter aulas particulares. Tanto em turma quanto em aula particular, é 1 hora aula 1 hora aula mesmo, são 60 minutos de aula. Só que a gente trabalha com muito dinamismo. Por exemplo, essa aula que é mais tarde, eu tenho turma que é de 21 às 22. Então, para pensar que essa mulher já trabalhou, né, já vivenciou coisas, já teve que cuidar da casa, mas agora é o momento dela. Então, eu faço o possível para conhecer o máximo das minhas alunas, saber profissão, gosto musical. E aí a gente traz tudo isso para a aula, para que se torne proveitoso. Então, é um mito de que adultos aprendem mais devagar. É mito, tá? O adulto ele pode até demorar, mas assim, na absorção mesmo. Mas ele aprende com mais consciência, né? Ele tem tendo um método correto, ele evolui de uma forma mais consistente, mais sólida, ele sabe o que ele está fazendo ali. Entende? Poxa, eu, por exemplo, tenho aulas online. Mais, né? Depois da primeira aula, ele vai buscar mais o conhecimento, né? Ele vai ficar caçando. Vai, porque quando ele tem o progresso, porque a motivação vem isso, né? A gente, para eu manter essa mulher motivada, eu preciso mostrar para ela que ela está aprendendo. Então, a motivação ela vem desse progresso. Quando a aluna percebe que ela está conseguindo falar, mesmo que pouco,
né, ela se mantém engajada. Ela já engaja mais rápido. Por isso que é essencial trabalhar com pequenas conquistas desde o início. Então, eu, por exemplo, qual que é o meu compromisso com essa aluna? Quando ela chega para mim, ela entra, tem o primeiro contato comigo, ela me fala, né, o querer dela, as necessidades, né, o porquê que ela está me procurando, e aí eu proporciono o curso e já deixo bem claro o seguinte, olha, a gente vai seguir 3 meses. Em 3 meses você precisa saber se apresentar em inglês. Se em 3 meses você não souber se apresentar em inglês, a gente não continua. Por quê? Porque eu preciso que você realmente aprenda. Então, o meu método, ele realmente vai seguir nessa linha de que você vai ver o resultado. Não vai existir aquela tipo, eu estou errando e tudo, e a pessoa, não, tudo bem, é assim mesmo. Não, existe uma consciência aí. E eu valorizo muito o tempo dessa mulher. Então, em 3 meses, todas as alunas que vêm para mim, em 3 meses, elas conseguem se apresentar em inglês. Quando elas verem esse progresso, né, quando elas conseguem se comunicar em inglês, falar sobre si mesmas, aí o engajamento é total, é 100%. Porque, na verdade, é o que eu falo para elas, olha, por que essa exigência minha? Porque você nunca vai ter a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, se você conseguir se apresentar, falar de si mesmo em inglês, já é uma evolução gigantesca. O cérebro agradece. Porque, segundo a neurociência, né, o cérebro ele se adapta com aquilo que ele tem mais contato. Então, se você simplesmente transformar essa informação de português para inglês, você tem acesso a informações que são normais, são naturais para você, e você aprende mais rápido. E professora Carla, que conselho você daria para mulheres que querem aprender inglês, mas ainda têm medo de começar como eu? Não espere se sentir pronta. Não espere se sentir pronta. Comece agora mesmo. Dê um basta na procrastinação, dê um basta no medo. Né? Eu tenho até, no início do meu curso, eu tenho um curso gravado que já está na Hotmart. Eu vou fazer o lançamento dia 16 de abril. E nesse curso, o Comece Aqui é um vídeo não motivacional apenas, mas de conscientização. Eu coloco nesse vídeo tudo que uma mulher de 30, 40, 50, 60 anos já passou. Ela já teve filhos, ela já cuidou de casas, ela já trabalhou. Como que essa mulher não consegue aprender o inglês? Como? Se ela já passou por tanta coisa. Recentemente a gente passou pela pandemia. Olha como é que a gente se reinventou. Olha como essa mulher se reinventou, porque para a mulher é um pouco mais difícil. Ela tinha que manter o equilíbrio na casa, com os filhos, fazer o dever. Foi a época do boom de vir as aulas online, então as crianças na escola estavam tendo aulas online, nem todo mundo tinha acesso à questão do online, né? E aí a gente teve que se readaptar. Olha quanta coisa, né? A mulher de 30, ela já teve aula de datilografia, de computação. Ela ligava de orelhão. Lembra? Crochê. Culinária. Crochê, ela sabe, ela tinha caderno, ela tinha lápis que tinha a tabuada. Uhum. Então, uma mulher de 30 anos, 40, 60, ela se readaptou bastante. Como que ela não consegue aprender? Então, não espere se sentir pronta, comece agora mesmo. O aprendizado ele acontece no processo. E, principalmente, a escolha de um método que te acolhe, que te entende, que te respeite, que respeite a sua rotina. Né, que te coloque para falar desde o primeiro dia. Porque você é capaz, a mulher é capaz, você, eu, todas nós somos capazes. Só precisamos do caminho certo. Não adianta eu te dar um endereço e não te mostrar onde é que é. Entende? Então esse é o meu conselho. Não espera estar pronta não, vai embora, ó. Se lança. Como se dizem aqui em Salvador, porque eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu nasci em Belo Horizonte, mas eu estou em Salvador há 13 anos. E aqui o pessoal fala, olha, se jogue. Maravilha! Professora Carla Fernandes, muita gente aqui agradecendo e também elogiando essa entrevista. A Ana, também a Juliane Melo, a Camila, a Maria Paixão, a Rita Lima. E vamos para o chat, porque estão pedindo contato. A Cristina Gonzaga, que é gerente ali da Azotec Contabilidade, diz o seguinte: bom dia, povo da Rio, Jornal da Rios. Quero o contato da professora, quero aprender inglês. Então ela já está se jogando também. E tem se jogue. Se jogue, 36 Net, dizendo wonderful teacher, né? Uma professora maravilhosa. A gente diz assim, maravilha de professora, não é? E ela completa, I arrived wrong out, but the class amazing.
Não é isso? I Uau! arrived worn out, but the class amazing. Aí a senhora vai traduzir, porque ela tá em inglês bastante Yes, pesado pra but mim. ela falou que eu sou maravilhosa, eu entendi isso. I run out. Isso, I arrived É isso? worn out. Como que tá escrito? Porque, olha, Ok. deixa eu dar uma dica aqui, gente. Uma das coisas que são fundamentais é que a gente consiga entender o que a pessoa está falando, por isso eu trabalho muito a questão da pronúncia. E tem várias palavras que você pronuncia de um jeito e escreve de outro. E às vezes tem significado diferente. Né? Uma das coisas que eu até falo com as minhas alunas, não se preocupe. Não se preocupe, porque o inglês, ele te induz ao erro mesmo. Ele te induz ao erro. É por isso que a gente está aqui, para trabalhar essa conscientização. E pouco a pouco a gente vai construindo essa ponte. Ao invés do inglês ser uma barreira, ele vai virar uma ponte para a realização do seu sonho. Como foi o meu caso, por exemplo, viajei para a Inglaterra, fui muito bem sucedida. Então eu quero entender o que você falou aí para eu traduzir da forma correta. Como é que está escrita disso? É running? Então, I Isso? arrive. Então seria I-A-R. Eu cheguei. I arrived? Yes. Eu cheguei. Worn out. Esse worn, W-O-R-N-O-U-T. Worn out é cansada. É cansada. Eu cheguei cansada. But the class is É amazing. Camila que escreveu isso? O nome dela é Camila? Não, é 3636 Nath. É uma ouvinte, né? É uma pessoa que está na audiência aqui do chat da Rádio Rio. Ah, sim. Isso. É porque eu até mandei o link para que algumas alunas pudessem me acompanhar. E elas são muito ativas. E esse tipo de frase que está escrita aí é o que a gente fala. Por exemplo, quando a gente tem uma aula, começou a aula, né? E aí eu falo, e aí, como é que você tá? Então eu pergunto, how are you today? Ela fala, teacher, I'm tired. Falei, olha, o que é tired? É cansada. Só que você já sabe o que é tired, não é? É, teacher, eu já sei. Então pronto, agora você vai usar worn out. Então, quando a mulher já vem com ela vem com algum conhecimento, eu transformo isso um pouquinho maior. Se eu já sei o que é tired, aí eu vou usar exhausted. Se eu já sei o que é exhausted, eu vou usar o worn out. E eu vou fazendo com que essa mulher adquira uma fluência natural, né? Porém sem peso. Samara, dessa forma, trabalhando dentro das classes. Diga logo o seu arroba, professora, que eu já estou aqui com o meu Instagram aberto. A Natália tá revelando aqui, é a Natália mesmo, professora. É Natália, minha aluna, maravilhosa. Ela não tem nem 2 meses e eu já tenho alguns vídeos dessas alunas, né? Elas falando inglês. E assim, é por elas, sabe? É a minha motivação. Quando eu vejo elas, quando eu entro na sala, a gente tá de 21 às 22, tá? Uau. E elas não arredam o pé, chegam cansadas, mas estão ali e dão um resultado. E isso me deixa tão feliz. Diga logo suas redes sociais. Estamos aqui esperando, ansiosas. Bom, a minha rede social, a que eu mais gosto de usar, né, é o Instagram. Tá? Instagram, gente, por favor, não fala Instagram, não. Instagram. A Samara fala direitinho. Tudo que termina com M é ó. E o pessoal tira bastante sarro com o brasileiro que a gente diz Facebook, né? Tira. Facebook, né? Facebook, YouTube, Instagram. Facebook, né? Então, a rede social que eu mais uso, Instagram, @GoAndGetItEnglish. @GoAndGetItEnglish, que significa vá e consiga, né? Vá e consiga. Go and get it. Ok. So, eu tô de camisa rosa, ainda com o cabelo encaracolado. Não achei, não tô conseguindo, não. Aquelas. Go and get it English. Conseguiu aí? Get it. Não, é go and get it English, somente. Go and get it English. @go and get it English. Que é a que você mais usa por causa da Isso. Né, da disciplina inglês para, né, alavancar. Conseguiram localizar, gente? Ainda não. Peraí que eu acredito que eu tenha errado. É isso mesmo, eu errei uma letrinha, né? Alterei uma letra. Go and get it English. Sim, vou te passar o link agora, Samara, também.
Gente, que maravilha. Pessoa que não sabe falar, não vai Assim, saber escrever também, não. É que Aí eu eu não tava consigo encontrar. levando o som do and para o e, né, de fim. Eu digo, não, ela está dizendo vá, né, e Vá e consiga. Go consiga. and get it. Ok, vá e consiga em inglês. Então, Carla, aí, pessoal, você vai encontrar ela de fato, tá de blusa rosa, né? Carla, inglês profissional e speaking. Muito bom. E lá vai encontrar muito mais motivações, né? Para as pessoas. Com Mas, certeza. principalmente a mulheres, Eu, é outra dúvida dos nossos ouvintes. É só para mulheres? Então, na verdade, eu tive recentemente um outro podcast onde eu falei nessa questão do sonho de fazer esse inglês, né, para as mulheres, mas acaba que o meu Instagram, ele é visitado por todos, tá? Eu não vou restringir só a mulheres, porque inclusive eu acabei de fazer o meu curso de inglês para viagens, e isso abrange todos. É um curso de inglês para viagens, voltado para a experiência que eu tive, né, que inclusive está com o link desse curso, está na bio. Lindo. E é uma experiência que eu tive que foi maravilhosa, e tudo que eu usei nessa viagem eu coloquei nesse curso, né? E o meu professor, que é americano, ele falou: Carla, pode fazer esse curso tranquilamente, porque você vai conseguir atingir esses objetivos, né? O professor é sempre um estudante, tá, gente? O professor é eterno estudante. Então, eu tô futuramente indo para Liverpool para tirar o segundo certificado, né? Eu tirei na Inglaterra o B2 e quero agora prosseguir para que eu possa atingir cada vez mais qualidade para atender melhor os meus alunos. Então, eu tenho esse acompanhamento com esse professor, que ele me orienta, né, tudo. E esse curso de inglês para viagens, ele foi composto com frases exclusivas para viagens, para facilitar, e para facilitar mais ainda, o aluno ele tem a parte prática. Então, existe um momento em que eu paro e ele fala, ele me responde. Existe lá uma escrita do jeitinho que a gente fala. Por exemplo, I would like to have water. Então, existe lá a forma como você fala isso para que você possa se comunicar em inglês trabalhando a sua fala. Olha, já te achamos, já colocamos aí também Já te seguimos, o segue perfil. a gente. Então, Vamos seguir vocês. muito bom para essa sexta-feira, né, essa situação da gente Eu se costumo sentir mais dizer que é o motivado. Fraidô. É o quê? Sexta-feira é o Fraidô. É o Fraidô. Fraidô. É porque é sextou, né? Só que o sexta em inglês é Friday. Então existe um Fraidô. Eu trabalhei um determinado tempo numa escola e toda sexta-feira era o Fraidô. Então eu levava alguma coisa bem dinâmica, porque era turma de adolescentes, né? Então a gente tinha coisas bem dinâmicas, eu chegava na sala, hello guys, Fraidô! Né? E aí a gente já começava com bem energia, bem up. Eu fico imaginando o gestor dessa escola correr, né, até o corredor e dizer: o que é que está acontecendo com essa gritaria? Não, nada não. Essa professora Carla Fernandes É só professora de inglês. fraidando, né, com os alunos. Gritando Fraidô. Mas aí chegou o momento que eles já sabiam. Sim, Tanto é que na escola eu chegava e já cumprimentava todos em inglês. Né? Nessa escola também eu deixei um registro que é o Pai Nosso. As minhas alunas, por exemplo, eu tenho alunas a respeito à fé de todos, mas eu tenho alunas também que são evangélicas. Então, essas alunas, por exemplo, são evangélicas, e como eu gosto de trazer o inglês do cotidiano, todas elas já sabem o Pai Nosso em inglês, porque é algo natural da gente. O evangélico, ele tem que saber orar. Então, elas sabem o Pai Nosso em inglês, sabe o Salmo 23 em inglês, tudo de cor, que é uma coisa que a gente traz, né, dentro do nosso contexto. E nessa escola que eu trabalhei, eu levei também isso para lá. Todos os meus alunos sabiam orar o Pai Nosso em inglês, porque é uma escola católica. Então eu falei, nada melhor, o lugar tá certinho, vou ensinar o inglês, né, o Pai Nosso em inglês aqui. E todos eles sabiam. Quero aprender a Ave Maria também. Linda. Gente, a gente vai se conectar. Muito bom mesmo. Olha, é assim, um entusiasmo muito grande que deixa para a gente, principalmente aquelas pessoas que largaram o inglês no meio do caminho, ou aquelas pessoas que realmente estão com medo, estão ansiosas, estão com estresse, não têm um tempo. Dá tempo, sempre dá tempo da gente... Volta, ainda dá tempo, realize seu sonho, sabe? Ouça as músicas que você gosta. Outro dia, eu vejo essa importância, sabe, de saber a música. Às vezes a gente acha que não, mas, gente, eu tive uma amiga que, na época, não era professora de inglês nem nada, não tinha, né, certa autoridade para falar sobre isso na vida dela, mas ela se casou, o casamento foi maravilhoso. Só que na entrada do casamento tinha a música de Eric Clapton, que era Tears in Heaven. Eu falei, meu Deus, como que essa mulher faz isso? Essa música, ela fala de um acidente, ela não fala de amor. É verdade.
mas ela não sabia. Meu Deus! E aí, sabe? Gostou da melodia, né? Achando que a melodia, aquela coisa toda. Aí é que eu te falo, a gente é induzido ao erro. Então, por exemplo, teve uma aula que eu tive com uma turma de mulheres, né? E eu coloquei lá uma música do Michael Jackson. Eu falei, gente, olha, pode falar. Vocês já disseram que ama, já deram beijinho ao som dessa música aí, não já? Aí coloquei a música, né? Aí, Bend the two of us. Ah, Titi, essa música é romântica, já abracei, já beijei muito com essa música. Eu falei, pois é, essa música foi feita para um rato. Romântica, mas para um rato. Ela sabe? Teve outra música também que eu coloquei, não, essa aí eu beijei muito com essa música, que era a música de House Martins, Build, né, que a gente chama aqui de Melô do Papel. Não lembro. Lá, essa música fala sobre a construção de uma casa. Então, assim, por isso é fundamental, gente. Vamos saber o inglês, né? Para que a gente não possa cometer essas gafes aí e achar que a música é romântica e não é. Tem música que realmente nos induz ao erro mesmo. A melodia é de um jeito, mas o significado é totalmente diferente. Eu lembro de Wind of Change dos Scorpions, né? Wind of Change. Uma música política, né? Que muitas... É a música do assovio, gente. Que nem vai Scorpions, a música do Isso, assovio. Uma coisa com a 1991. Olha, Tá vendo como é que a galera dos 30 tem tanta robustez, é tanta coisa boa. Professora, somos as inimigas do fim, encontramos mais uma também. E estão pedindo aqui para a senhora recitar pelo menos o primeiro trecho do Pai Nosso. Deixa gravada. Claro. Atenção, equipe. Eu faço a introdução. Professora Our Carla Father. Fernandes. Vocês querem que eu ore o Pai Nosso todo ou só o primeiro trecho? Primeiro trecho. Só o primeiro trecho. Então vamos lá, ó. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Dá vontade de pedir para ela, porque a gente vai traduzindo aqui, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas esse é o segredo. Se eu sei o que significa em português, o meu cérebro aceita de uma forma mais tranquila. Porque o cérebro, gente, ele não gosta muito de ser incomodado, não. Você tem que se adaptar. Então, essa é a minha estratégia. Se eu começo com uma coisa que eu já sei em português, eu me solto em inglês. É só trocar. Mas eu já sei o que eu tô falando. O que é que trava a gente na hora de se comunicar? É não saber o que você está falando, você achar que você vai errar. Então, o que trava a gente não é o não saber o inglês, é o medo do erro, é o medo do julgamento. Ixi, se eu errar, o que a pessoa vai falar de mim? Porque quando você escreve algo, você escreve e apaga. Se você está lendo e leu errado, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir que você leu errado. Mas na hora de falar, é a hora que você se expõe. Então, por isso que vem, né, essa trava aí. Professora Carla Fernandes, a gente só tem a agradecer a sua participação. Já estouramos o tempo, o produtor termina, mas foi muito bom. Obrigada por essa chuva de ânimo que a senhora nos deu, que você nos deu nesta sexta-feira, né, para as pessoas, aqueles que iniciaram, aqueles que não iniciaram, aqueles que pararam no meio do caminho, aquela pessoa que tem a vontade, tem um sonho de aprender inglês, está aí. Foi uma chuva de ânimos para a gente só tem a agradecer. E já te convida para uma próxima oportunidade. Com certeza. Tem um programa também, eu acho que é Divas, né? Diva? Bom Dia Diva. Bom Dia Diva. Aí, isso, Bom Dia Diva. Não é? Eu falei, esse Bom Dia Diva aí também... Quem sabe, né? Se eu for convidada para o Bom Dia Diva. Pronto, tá aí. Jéssica. Vamos recomendar. Jéssica Lacerda, produtora do programa, né? Uma das produtoras. E também o nosso operador de vídeo é o Jonatas Andrade, produtor do programa Bom Dia Diva da Mazé Mourão, a professora Carla Fernandes, né, que é especializada em ensinar inglês para mulheres 30 a mais, também outras pessoas de gêneros, dentro desse aspecto também, está se colocando à disposição aí para vir ao programa, né? Para ter um bate-papo, né? Vai ser uma delícia. Assim como foi hoje, gente. Eu só tenho a agradecer. Vocês são maravilhosas. Obrigada, professora. Muito obrigada. Tudo de bom. Bom fim de semana. Obrigada, Fraidô. Se vocês fossem minhas alunas, eu me despediria da seguinte forma. Have a good week. E aí vocês teriam que dizer have a good one. Have a good one. Have a good one. Yes! Oh, yes. Bye. Bye, bye. Take care, girls. See you.
São 8h37, intervalo chegando. Na volta a gente fala aí dos destaques do portal Rios de Notícias e atualização do trânsito na capital amazonense. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. Ligando todo o Amazonas, Rios FM. A Fametrotec está de portas abertas para você que deseja conquistar o diploma do ensino técnico. Unidades em toda a